Estamos de volta com o Niso Comunidade. No programa de hoje, estamos falando sobre dicas de segurança. Para isso, vamos conversar com o professor de Direito da Uniso, Dr. Gustavo Barata. Professor Gustavo Barata, no bloco anterior, o senhor falou a respeito da responsabilidade das empresas de segurança privada com o uso de armas de fogo. E aí, eu até deixei em aberto uma questão. O senhor é favorável, o senhor acha que é importante, o senhor acredita que isso é uma tendência? As armas não letais, como os tasers, que são aquelas armas que disparam um dispositivo que dá um choque elétrico, imobilizando a pessoa temporariamente, ou ainda os sprays de pimenta, sprays de gases, que também imobilizam um agressor. Bem, Fernando, tem que ser analisado sobre dois focos, né? Primeiro, segurança pública e segurança privada. Em termos de segurança privada, eu acredito que seria uma decisão mais ideal. Por quê? O profissional da segurança privada, geralmente ele é no número bem inferior e o objetivo dele é atuar de maneira, não de combate à criminalidade, e sim de maneira preventiva. Ele não vai efetivamente combater porque não é o seu papel. Ele vai ficar guardando aquele local. Então, se houver uma atuação de bandidos, ele não vai ter estrutura para revidar, né? Então, se tivermos um assalto, provavelmente já haverá o seu monitoramento, o lugar que ele fica, onde ele está. Então, muitas vezes nós temos percebido que o uso de armas por essas pessoas, dada a inexistência de uma formação contínua, e da sua obrigação em termos de segurança, seria interessante, porque ele vai coibir aquele pequeno bandido, vamos dizer, aquele que está tentando pular o muro, né? Aquele que aborda isolado, e não vai justificar ele trocar tiros, não vai adiantar. Então, nesse momento, seria interessante a utilização dessa arma não letal, porque o objetivo dele é a prevenção e uma contenção imediata. Se a questão evoluir, ele não vai ter estrutura para combater, até mesmo porque, no mais das vezes, ele está só, e também não tem aquela formação contínua para isso. Então, seria importante. Já os profissionais de segurança pública que combatem a criminalidade, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, daí seria interessante a utilização, mas sem, entretanto, deixar da arma letal, porque a sua atuação é mais efetiva e quando ocorre é com um grupo mais estruturado. Realmente há necessidade, essas armas não resolveriam o problema do embate, né? Agora, em se tratando de estádio, né, shows, onde há uma aglomeração popular e o uso da arma, se utilizada, tende a atingir pessoas que não têm aí qualquer relação com a conduta criminosa, então, nesse momento, acredito que o mais importante e atingiria também melhor o resultado seria a arma não letal. Doutor Gustavo, com relação também à segurança, o senhor citou aqui a responsabilidade da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas não falou da Guarda Municipal. Mas a Guarda Municipal hoje é uma tendência ou também uma realidade das cidades. Cidades pequenas hoje já possuem a sua corporação de guardas municipais. Para lembrar, Votorantim recentemente implantou a Guarda Municipal, Araçoiaba da Serra já tem Guarda Municipal, que são cidades menores, e Sorocaba já há bastante tempo com sua Guarda Municipal. Começou tudo na capital, em São Paulo, com a Guarda Civil Metropolitana e até essa denominação de guarda, que de municipal passa a ser uma Guarda Civil. Também homens armados, usando coletes, carros, que a gente intitulado viaturas aí, com sistema de comunicação próprio. Qual é a característica, a função inicial da Guarda Municipal? Ela foi feita para fazer a segurança do prédio público. Ela vem cumprindo isso? Ou, de repente, a Guarda Municipal se tornou uma polícia paralela à própria Polícia Militar e à Polícia Civil? Bem, Fernando, você começou a sua pergunta já com a resposta. É uma tendência, né? Assim, vamos voltar ao começo da nossa fala, no bloco anterior, onde nós falamos, aconteceu com a educação, aconteceu com a saúde e está acontecendo com a segurança, né? Que é a busca da sociedade por algo melhor. E vai acontecer agora com a Guarda Municipal. Hoje, a Constituição Federal, no artigo 144, quando ela fala da segurança, ela traz lá a Guarda Municipal com a função de guardar os próprios municipais. Então, hoje a Guarda ela tem como função
guardar os próprios municipais, guardar os prédios públicos, para evitar a criminalidade e a deteriorização dos prédios por conta dos ilícitos. Acontece que a sociedade reclama cada dia mais. E ela reclama onde? Ela não vai bater na casa do governador, porque o governador vem uma vez na vida em cada cidade do seu estado, que não dá tempo, né? E a presidente, muito menos. Então, eu, vítima da segurança pública, da insegurança pública, eu, com medo da criminalidade, eu não vou falar com o governador e não vou falar com a presidente. Eu acabo falando com o prefeito. Então, isso está sendo um problema do Brasil inteiro, a segurança pública. É uma função do Estado e do governo, mas não é uma função municipal. Mas os prefeitos estão verificando esta questão e mesmo não sendo obrigação, ele está tentando de maneira auxiliar combater a criminalidade. E aí, criando as guardas, desvirtuando a sua função, né? Mas é um desvirtuamento que a sociedade tem aceitado e tem sido importante. Nós temos hoje em São Paulo, como você muito bem citou, e aqui em Sorocaba, a atuação efetiva da guarda e todo dia noticiando a prisão de bandidos, né? É uma questão que, em tese, não é a função dela, mas ela está exercendo e, em muitos pontos, exercendo de maneira positiva. E acredito que, como nós falamos, vai ser uma tendência. Há um projeto no governo federal em que altera o preceito constitucional da Guarda Municipal, que hoje é pura e simplesmente para guardar os próprios, para auxiliar na segurança pública. Então, esse termo já vai dar um poder maior de polícia à guarda e vai, na minha concepção, um pouco mais demorado, mas acredito que, de repente, a saída vai ser a municipalização da segurança, como feito nessas duas áreas que nós falamos, saúde e educação, com repasse de verba para os municípios, para que eles ali, atendendo a sua realidade e a sua necessidade, possa atuar de maneira combativa. Então, acredito que a Guarda Municipal vai ser a guarda do futuro e algumas prefeituras, já verificando isso, já têm montado projetos em segurança pública e criado aí uma guarda estruturada. Agora, depende do tamanho do município também para que essa guarda possa andar armada ou não? Depende sim. Primeiro, para eu criar efetivamente a guarda, eu tenho que ter uma lei municipal com toda a sua estrutura, aprovação do Exército e cidade com mais de 50 mil habitantes para que possa portar a arma, né? Aí sendo, o Exército tende a autorizar. Doutor Gustavo Barata, com relação também falando de segurança pública, aos crimes e tendências de época. A explosão de caixas eletrônicos, a explosão de bancos é um crime do momento. Até há um tempo atrás, isso era mais contundente, se não diário, em qualquer grande ou pequena cidade, um caixa eletrônico ou um banco era explodido todos os dias. Inclusive aqui na Universidade de Sorocaba, nós fomos vítimas 3 vezes seguidas desta situação, até que a universidade optou por retirar o banco daqui da Uniso para que desse mais segurança aos alunos, deixando esse serviço importante para toda a comunidade acadêmica de lado. Essa preparação, essa compra de explosivo, o uso, aliás, de explosivo por esses bandidos, como é que se chega tão fácil a essa estrutura de equipamento, de material, para explodir um banco, como fazem os marginais? A criminalidade, ela infelizmente evolui, né? Ela vai buscar um armamento maior, ela vai buscar um crime mais fácil e ela vai buscar inteligência. Então hoje nós estamos vendo realmente organizações criminosas, né? Porque nós falávamos de organizações criminosas quando tínhamos várias pessoas, e não é esse o conceito de organização. Organização é algo devidamente estruturado, com aqueles que determinam, aqueles que projetam, aqueles que mandam, aqueles que executam, né? Então hoje nós temos essa organização criminosa. Hoje a organização criminosa, ela se une para requerer direitos no sistema prisional, ela se une para combater a polícia, ela se une para eleger
representantes populares, vereadores, deputados, porque o volume é muito grande. Hoje o Estado de São Paulo tem mais de 150 mil presos, né? Então, se eu domino essa organização e eu domino 150 mil presos, eu elejo seguramente vereador em várias cidades, eu elejo seguramente deputados federais e deputados estaduais, né? Então, a organização criminosa hoje, ela tem a sua estrutura em vários lugares. E o crime, ele gera dinheiro. E o dinheiro gera corrupção e compra coisas, né? Então, eu tenho lá empresa de segurança que tem uma arma, eu vou chegar para o vigilante que recebe R$ 1.000 por mês, R$ 2.000 por mês, e de repente eu vou comprar armas dele a 5, a 10. Ele vai fazer um boletim de ocorrência dizendo que furtou, dizendo que foi furtado, dizendo que foi roubado, dizendo que perdeu, e eu tenho aí a corrupção no poder, na área privada, indo para a criminalidade. Eu tenho empresas que produzem dinamite, e eu tenho várias pessoas trabalhando, e infelizmente várias pessoas sem ética, várias pessoas criminosas. Então vendem esse produto. Então isso, infelizmente, não há uma fiscalização efetiva do Estado, né, no controle desse material. Então, infelizmente, acaba havendo esse desvio, e esse desvio não vai parar senão na criminalidade, porque eu não vou comprar uma dinamite, você não vai comprar uma dinamite que você não tem objetivo. O São João a gente solta traque e não dinamite. Então, o desvio dela tende a ir para a criminalidade. Doutor Gustavo, existe uma tendência de crimes de época? Nós já tivemos há um tempo atrás, eu que atuo já há bastante tempo na reportagem, no jornalismo policial, lembro do sequestro. Sequestros bem elaborados, sequestros que eram de personalidades, esses sequestros que davam um bom retorno financeiro para a bandidagem. Depois surgiram os roubos a banco, mas os roubos armados a banco, onde havia essa invasão desse banco em horário de atendimento, roubos de carros fortes, enfim. E aí hoje vem a explosão dos bancos, como a gente falou. Existe tendência, existe crime de época, de repente o crime do caixa eletrônico já está deixando de existir, porque hoje as notas também são marcadas quando o caixa acaba sendo explodido. Tem uma tendência, existe um estudo que detecta isso? Bem, Fernando, é o que nós falamos, a criminalidade evolui, né? E ela evolui no sentido de tentar algo mais fácil. Então, antigamente tinha um sequestro, sequestrava, retirava muito dinheiro da família da vítima. Só que hoje o que acontece? Hoje eu tenho delegacias especializadas no combate ao sequestro, coisa que quando este se iniciou não tínhamos. Hoje eu tenho todo mundo portando celular, que eu tenho um GPS que já pode identificar até onde o indivíduo estava. Hoje eu tenho um disque denúncia que possibilita a sociedade dizer o crime que está acontecendo e onde está acontecendo. Hoje eu tenho um crescimento populacional muito grande, então esse cativeiro tende a estar no local sendo visualizado por toda a sociedade, associado ao disque denúncia. Então hoje é muito mais fácil você detectar um sequestro, você tem mais meios para descobrir onde está o criminoso e a vítima, coisa que antigamente eu não tinha. A questão do assalto a banco, eu não tinha porta giratória, eu não tinha um número efetivo de segurança, eu não tinha um trânsito caótico. Então hoje tudo isso eu tenho. Hoje, para eu entrar armado numa agência, apesar de que algumas agências já estão retirando as portas giratórias, mas eu entrar armado é um pouco mais difícil. Eu sair também é um pouco mais difícil, porque eu tenho a questão de trânsito. Eu chego lá, eu já tenho um número razoável de segurança que pode oferecer uma certa resistência, né? E, em contrapartida, eu já tenho o dinheiro mais fácil, que é o caixa eletrônico. Eu faço durante a noite, onde não há nenhum segurança. Se tiver um que muitas vezes, infelizmente, está dormindo, ou está num canto, ou está monitorando determinado local, e o caixa é em outro, porque eu tenho que estar em vários locais, né? É furto, não é roubo, o crime é menor. E eu já saio com o dinheiro ali, eu não tenho vítima, é um crime mais fácil, com o dinheiro ainda mais fácil, né? O sequestro, eu tinha que ficar muito tempo monitorando aonde vai receber o dinheiro, o assalto a banco tinha exposição, tinha que ser no horário que estava a população ali atuando. Então,
essa foi a evolução do crime, tentar algo mais fácil. Como acredito que com o passar do tempo, hoje já temos a evolução dos crimes da internet, eu estou tirando dinheiro de banco sem sair de casa, né? Então a tendência, a criminalidade evolui, aí o Estado percebe essa evolução e tenta reprimir. Então, infelizmente, os criminosos estão à frente dos órgãos da segurança pública. Então ele atua na criminalidade, o Estado e a empresa privada combate, aí ele tende naturalmente a migrar para um novo crime ou um crime mais fácil. Doutor Gustavo, com relação também falando ainda em bancos, ao varejo, uma pergunta aqui do varejão, que é aquela situação da saidinha do banco. Hoje acontece muitos casos ainda de furtos, de roubos na saída do banco, quando a pessoa parece estar aí totalmente despreocupada. Não é um nem dois, esses crimes acontecem, as coisas são mostradas na televisão, no rádio, no jornal, mas as pessoas ainda acabam sendo vítimas. Existem, de fato, dicas e orientações para que esses furtos nas saídas de banco deixem de acontecer? Sem dúvida, Fernando. Sorocaba ela já tem uma vantagem para com outros municípios, porque ela instituiu aquele tapume, né? Não me lembro a expressão correta, entre aqueles que estão na fila e o caixa. Então, se eu vou ao caixa retirar uma quantidade de dinheiro, seja ela pequena ou seja ela grande, não haverá aquela visualização do criminoso direto, né? Coisa que em outras cidades, infelizmente, é uma medida muito simples, que auxilia muito na segurança pública. É lógico que se eu chego lá todo bonito, arrumado, o indivíduo acredita que, dada aquela característica física minha, eu tenho naturalmente a sair com uma quantidade maior de dinheiro. Se eu chego lá com um chinelão de dedo todo rasgado, o cara vai dizer, foi buscar a aposentadoria ou pagar uma conta. Então isso também já é um elemento que faça com que o indivíduo verifique, em tese, pelo menos, quem importa mais ou menos dinheiro. Mas Sorocaba já tem essa vantagem. Outras cidades que não têm, o indivíduo já vê aquele volume razoável que você sai de dinheiro e monitora. Então você tem que ter o máximo de cautela possível. Primeiro delas, todo mundo fala, é evitar um saque muito grande de dinheiro. Hoje em dia nós temos o cheque para pagamento, o cartão de crédito, que é o número razoável, né? Eu pago em caixa eletrônica, então não tem muita razão hoje para eu ficar com uma quantidade maior de dinheiro. Mas se eventualmente eu precise, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, olhar disfarçadamente ao meu redor, se alguém está me observando, né? Se eu tiver que levar realmente uma quantidade de dinheiro, é bom eu dividir. Se eu tenho 10 mil, põe R$ 2.500 no bolso, 2.500 no outro, da frente, de trás, para que se houver um furto, pegue o mínimo possível, né? Mulheres que geralmente portam bolsas, colocam tudo na bolsa, evitar colocar na bolsa, porque o primeiro alvo é a bolsa, trazer sempre junto o seu corpo à frente, nunca atrás, porque atrás estão furtando e eu não estou vendo, né? Ao sair do banco, olhar para os dois lados para ver se tem alguém olhando para você, se tem alguém no banco apontando para você, né? Então isso você sempre deve fazer, de preferência, se possível, ir acompanhado também ao banco com outra pessoa, porque daí coíbe mais a atuação do meliante, né? Então essas são uma das principais dicas, prestar bastante atenção. Tem muita gente que sai do banco e já entra com o celular falando disperso ao mundo, né? E continua saindo do banco também disperso. Então isso você tem que ter o máximo de atenção, olhar reservadamente ao seu lado e, se eventualmente for vítima de um determinado crime, não oferecer resistência, porque não tem jeito. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco o Dr. Gustavo comenta a respeito das saídas temporárias daqueles que estão presos e vão fazer aí visitas de época em época a seus familiares. De fato isso funciona? Isso é um processo de ressocialização ou é uma possibilidade de mais bandidos estarem nas ruas? Voltamos já.